Romanos capítulo 10, versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. E como pregarão? No caso de Israel, certamente o escritor pensa nos dois cativeiros, assírio e babilônico, em que os hebreus foram transportados para outras nações e que tiveram a oportunidade de, em terras estranhas, pregar sobre o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Porém, segundo a crítica de Paulo aos seus conterrâneos judeus, é que os filhos de Israel não glorificaram ao nome do seu Deus. Pelo contrário, deixaram que os gentios ou as demais nações do mundo blasfemassem do seu Deus, culpando ao Senhor e não aos judeus por tal situação. Porque, honestamente falando, foi pela desobediência dos filhos de Israel que foram eles para os cativeiros. E como pregarão se não forem enviados? Portanto, Israel não cumpriu de forma digna a missão estrangeira que Deus lhes permitiu que acontecessem com o seu povo. Já no que diz respeito aos missionários cristãos, e Paulo era um exemplo deles, estavam cumprindo com sucesso as determinações de Cristo Jesus, o Senhor, quanto a fazer missões transculturais, cumprindo assim o imperativo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele próprio deu esta ordem para todos os seus seguidores: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito. Muitas são as vezes que o apóstolo Paulo faz esta declaração em seus escritos, mas principalmente nesta sua carta aos Romanos. Por isso que vários dos comentaristas do Novo Testamento declaram que o destino desta correspondência de Paulo era efetivamente os judeus que moravam na capital do Império Político de Roma, fossem eles convertidos ao cristianismo ou não. Isso porque os hebreus acreditavam muito nos escritos de suas literaturas religiosas, seja na legislação de Moisés, nos Salmos, livros históricos ou nos profetas. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés.
Paulo cita o que está registrado ou escrito no profeta Isaías, capítulo 52, e o versículo de número 7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Não há dúvida de que o profeta Isaías falava em termos escatológicos para um futuro que veio a se cumprir efetivamente já dentro do tempo da nova dispensação da graça de Deus, principalmente no que diz respeito à igreja amada e remida de Cristo Jesus. E como pregarão se não forem enviados, como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz. Estes são todos aqueles que pregam sobre a verdadeira reconciliação com Deus. Tempo este inaugurado por Cristo Jesus. Por meio da nova dispensação que caracteriza a propiciação ou sacrifício de expiação que o Cordeiro de Deus executou em prol da humanidade, e que a sua igreja remida desfruta de verdade com Deus de amor, bondade e misericórdia. Esta paz da qual fala Paulo nos ensina sobre o livre acesso que temos ao trono da graça de Deus, bem como da salvação e da vida eterna também. E como pregarão se não forem enviados, como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que trazem alegres novas, dos que trazem boas novas, porque esta é uma das definições do verdadeiro Evangelho libertador do Senhor Jesus. O Evangelho é boas novas, porque fala do plano da salvação de Cristo Jesus para toda a humanidade, e que a sua igreja amada é a mais favorecida. Bem-aventurados são aqueles que têm o privilégio de serem anunciadores das boas novas do Evangelho de Cristo Jesus, cumprindo com dignidade o imperativo de Cristo Jesus, o nosso eterno Redentor. Finalmente, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Tudo que envolve a missão de Cristo Jesus, já realizada com sucesso absoluto, são coisas boas para todas as nações do mundo, uma vez que a nova dispensação da graça de Deus proporciona oportunidade para todos. Basta os filhos dos homens crerem verdadeiramente no poderoso nome de Cristo Jesus, como sendo Ele o Messias enviado de Deus para este mundo, a fim de trazer o homem de volta
aos braços do Pai Celestial. Portanto, são estas boas notícias ou boas novas da parte de Deus que nós sempre pregamos para os nossos ouvintes. Quero solicitar mais uma vez a você que compartilhe este áudio, principalmente com pessoas ainda não convertidas. E vamos juntos semear o poderoso Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.